O Taekwondo é uma arte marcial milenar de origem coreana que tem como princípio básico o equilíbrio físico e mental. Então, apesar dela ser uma luta, ela possui, assim como as demais artes marciais, uma filosofia que consiste na valorização do respeito, da lealdade, do autocontrole e da integridade. Então, a palavra Taekwondo ela é dividida em três. O Tai refere-se ao uso dos pés, o On refere-se aos braços e punhos, e o Do, noção filosófica relacionada ao caminho da perfeição. Então, a palavra Taekwondo tem o significado de caminho dos pés e das mãos. O Taekwondo ele foi criado no ano de 1955 pelo fundador, então, Choi Han-hee. Esse fundador nasceu na Coreia, hoje onde é localizada a Coreia do Norte. Desde pequeno, ele praticou a arte marcial. Porém, como era de ocupação japonesa, as artes marciais elas foram totalmente proibidas. Então, era feito de uma forma mais às escondidas. E o conhecimento das artes era passado mais de mão em mão. Na Segunda Guerra Mundial, como todos os coreanos, Choi ele se alistou para o exército. Em determinado momento, ele tentou fugir e então ele foi condenado a 7 anos de prisão. Lá na prisão, ele sempre treinava muito, então aperfeiçoando as suas técnicas. Em meados da década de 40, Choi ele voltou então para a Coreia e ali ele aperfeiçoou toda a sua arte. Começou a elaborar um estilo próprio. Haviam diferentes nomes, diferentes nomeações dessa arte, principalmente pela influência das lutas japonesas, ela foi diversificando os seus nomes. Dentre eles, então, o Subangdo, Kongsodu, Taisodu e Kensodu. Então, o capitão Choi Han-hee, ele começou a ensinar o Taekyon na base do Gwangju. Depois, no meio da Guerra da Coreia, o presidente ele assistiu a esses treinamentos e ficou impressionado. Então, ele sugeriu que todos os soldados começassem a praticar as artes marciais. 11 de abril de 1955, especialistas se reuniram para juntar todas essas lutas que tinham nomeações diferentes. E então surgiu o Taisodu. E ele foi aceito por todos os mestres. Depois, 2 anos depois, com uma proposta de Choi Han-hee, foi nomeado então o Taekwondo. O Taekwondo ele só chegou ao Brasil no ano de 1970, pelo mestre Sang Mi-shu, que foi enviado por Choi Han-hee. Inicialmente, o Taekwondo ele não foi bem aceito, não teve uma aceitação e ele não era praticado legalmente. Então, ele só foi bem aceito quando Choi veio ao Brasil, Coreia, por volta do século 7 d.C. O significado de Taekwondo é caminho dos pés, das mãos e do espírito. Como o Taekwondo é uma arte marcial sem armas, é para defesa pessoal, então é usado as mãos e os punhos, chutes voadores e esquivas para o autodestruimento do oponente. Basicamente é um desporto de chutes com muita explosão. E na Coreia, o Taekwondo ele se derivou de uma arte chamada de Subak. E a princípio, o Taekwondo foi criado para o fim de treinar de maneira mais apropriada a mente e o corpo dos guerreiros. Eu vou estar demonstrando os materiais utilizados na prática do Taekwondo. A vestimenta se chama dobo, dividida em 2 partes, que é o casaco e a calça. Na cintura vai uma faixa. Daí eles utilizam para a integridade do atleta esse capacete. Por cima do dobo eles colocam este colete, né? Daí por baixo do dobo eles colocam esse protetor genital, que é a coquilha. Por baixo também vão os protetores de antebraço e os protetores da canela.
esses três no caso, por baixo do dobo, né? E o colete por cima. As principais técnicas do taekwondo são o kya, que é o nome do grito que o lutador dá, e ela é importante não só para a autoestima do lutador, mas também para assustar o adversário. A percepção visual, o movimento e o equilíbrio, o controle de postura do corpo, o controle da força com que você vai dar o golpe, o controle de velocidade da técnica, a conscientização da técnica, o porquê você está utilizando aquele determinado golpe, a noção de distância, que também é muito importante para quando o lutador vem te dar, o adversário te dá um golpe, você não contra-golpeie na hora, você tem a noção da distância de onde o adversário está, para saber qual golpe você vai utilizar, o controle de respiração e o aprimoramento de pé e mão, que mesmo que você é bom só com os pés ou só com as mãos, é bom que você aprimore os dois para que você consiga fazer uma luta mais de igual para igual, dependendo do teu adversário. Sobre as competições, o Taekwondo tem uma pequena diferença. Eles têm a WTF, que é a World Taekwondo Federation, a STF e a ITF. Então tem campeonatos que são organizados diferentes por eles. A WTF é a mais comum, que organiza a Olimpíada, Mundial e Grand Slam. O Taekwondo na Olimpíada começou em 88 e 92 como demonstração e só passou a ser um esporte de fato olímpico em 2000 em Sydney. Ele é dividido nas categorias masculino e feminino e por peso. Então, no masculino é até 58 quilos, de 58 a 68 quilos, de 68 a 80 quilos e mais de 80 quilos. E no feminino até 49 quilos, de 49 a 57, de 57 a 67 e mais de 67 quilos. Para classificar para as Olimpíadas, que são 128 atletas, 64 no masculino e 64 no feminino, cada categoria conta com 16 atletas. Para classificar tem o ranking olímpico, onde os 5 primeiros garantem vaga. Cada país pode ter um atleta por prova. O único jeito de ter 2 ou mais é pelo ranking. Os campeões da temporada de Grand Slam, que antecede o ano olímpico, também se classificam. Os campeonatos continentais, como o Pan-Americano, também são um caminho para classificar. O Brasil, no qualificatório das Américas, já tinha conquistado 3 vagas para o... Agora falando de campeonato mundial. O primeiro campeonato mundial foi disputado em 1973, disputado de 2 em 2 anos e organizado pela Federação Mundial de Taekwondo, hoje em dia. O Brasil fez a melhor campanha no Mundial de 2019, com 5 medalhas no total, sendo 2 de prata e 3 de bronze. Ao todo, no Mundial, na história do Mundial, o Brasil tem 19 medalhas, 1 de ouro, 6 de prata e 12 de bronze. O ouro foi conquistado pela Natália Falavina também em 2005. Também tem o campeonato do Grand Slam Mundial, que ele reúne os melhores atletas ranqueados nas competições internacionais durante o ano todo, e no final do ano tem esse campeonato. Ele é realizado anualmente e a primeira vez dele foi em 2017. Ele é disputado em 3 rounds de 2 minutos, com 1 minuto de intervalo entre os rounds. Se continuar empatada a luta até o final, são disputados mais rounds até que alguém saia vencedor. Sobre os pontos, eles são marcados quando as técnicas permitidas forem efetuadas com força e precisão nas partes permitidas. Divididos em 1 ponto no protetor de tórax, 2 pontos chute com giro no tronco, 3 pontos ataque válido na cabeça. Desde 2009, esse protetor é eletrônico para aumentar a objetividade e a efetividade dos golpes. Estou aqui agora para falar sobre a parte de desenvolvimento de lutas e quem está aqui do meu lado é o Fernando, é meu amigo de infância, a gente se conhece, ele conhece desde quando eu nasci, que ele é um pouco mais velho. E para falar de Taekwondo, ele foi campeão mundial de Taekwondo em 99, de um torneio que ele foi lá nos Estados Unidos. Lembro da época, assim, era pequeno, mas lembro. Então ele está aqui para falar com a gente um pouco sobre o desenvolvimento da luta do Taekwondo. Em primeiro lugar, queria agradecer o Vinícius aqui por vir falar comigo, por chamar e a gente poder trocar aqui uma ideia a respeito do tema. Eu sou faixa preta, segundo Dan, né? Parei de lutar 20 anos atrás, 18 anos atrás, mas a gente nunca perde esse posto.
E quando a gente fala do desenvolvimento da luta, desenvolvimento das técnicas numa luta de Taekwondo, a gente tem basicamente, dentro dos rounds, dentro das lutas, as principais técnicas que a gente usa são 80% são relacionadas a chutes e 20% a socos e defesas. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que não tem nocaute, né? A ideia numa luta de Taekwondo é que você faça a pontuação, então é de que você encoste o seu pé no Taekwondo, é que você faça a pontuação, então é de que você encoste o seu pé no protetor do adversário e pronto, isso já vale como ponto. Então, comparado com algumas outras artes marciais, outras lutas, o intuito principal aqui é fazer o ponto, fazer a maior quantidade de pontos sem necessariamente aplicar tanta força querendo derrubar o oponente. Uma coisa que também talvez seja um pouco diferente de outras é a questão da defesa, né? É um esporte em que a gente muito mais usa o contra-ataque como uma defesa, então você pode ver numa luta de Taekwondo bastante giros, por exemplo, né? Porque enquanto o teu adversário te dá um chute na sua frente, você gira para já contra-atacar pelo outro lado, por exemplo. Então, a gente usa a guarda muito mais baixa do que alta, porque é muita velocidade que a gente usa no decorrer do desenvolvimento da luta. Então, se você pegar esses principais itens, eu imagino que você pensa nas principais técnicas desenvolvidas durante uma luta. Elas são, primeiro, luta em pé, né? Você fica em pé, não tem o objetivo de levar o oponente para o chão. Seu objetivo é fazer a pontuação, simplesmente encostando no adversário. E na prática, quando a gente está lutando, um pouco diferente de outras, é a questão da defesa, né? É um esporte em que a gente muito mais usa o contra-ataque como uma defesa, então você pode ver numa luta de Taekwondo bastante giros, por exemplo, né? Porque enquanto o teu adversário te dá um chute na sua frente, você gira para já contra-atacar pelo outro lado, por exemplo. Então, a gente usa a guarda muito mais baixa do que alta, porque é muita velocidade que a gente usa no decorrer do desenvolvimento da luta. Então, se você pegar esses principais itens, eu imagino que você pensa nas principais técnicas desenvolvidas durante uma luta. Elas são, primeiro, luta em pé, né? Você fica em pé, não tem o objetivo de levar o oponente para o chão. Seu objetivo é fazer a pontuação, simplesmente encostando no adversário. E na prática, quando a gente está lutando, a gente não foca tanto na defesa e sim no contra-ataque, né? Com giros rápidos, chutes sequenciais. E eu imagino que esses são os principais pontos que a gente fala em desenvolvimento de luta. É isso, resolvemos fazer um negócio um pouco diferente. Trouxemos aqui quem realmente entende de Taekwondo. E espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi o nosso trabalho sobre Taekwondo. Obrigado. Fechou.